sou formado em Ciências Agrárias. Eu me formei em 97, lá no Rio de Janeiro, e naquele momento eu tive uma rápida experiência em sala de aula. Então eu sou professor já há 20 e poucos anos, mas não sou atuante mais como professor, porque logo depois eu fui contratado para fazer controle de pragas em grãos armazenados. Então as pragas do milho, do feijão, da cevada, né, do trigo, eu trabalhei algum tempo com pragas dos grãos armazenados e logo rapidamente derivei para o controle de pragas urbanas. Naquela época a gente estava vivendo no Rio a terceira onda de epidemias de dengue. Em 94 a gente teve entrada no Rio do dengue tipo 2, que deu uma epidemia considerável no estado, e em 97 havia já uma epidemia já colocada muito forte no estado do Rio de Janeiro. Então todos que trabalhavam com controle de pragas começaram a se preocupar mais com essa questão de mosquito e de dengue, que já era uma realidade preocupante na época. De lá para cá me mudei para Minas Gerais, né, fui acolhido aqui pela Terra Mineira, trabalhando ainda na área privada, com controle de pragas de um modo geral, mas sem perder o foco no mosquito. E há 2 anos atrás eu fui aceito na Fundação Oswaldo Cruz, do programa de mestrado para vigilância e controle de vetores, para aprofundar essa questão do estudo em mosquito. E assim, vendo o panorama internacional dessa questão, a Organização Mundial de Saúde ela já desenvolve desde 1947 uma iniciativa global para fazer a contenção do mosquito no planeta. Então, o mosquito é algo que não incomoda só no Brasil, incomoda em vários países tropicais, inclusive em países de clima temperado. Hoje a gente tem problemas com mosquito em países, inclusive de clima muito frio, como Espanha, a Suécia. Então, o mosquito é algo que realmente está presente. E a forma de controlar o mosquito é muito variada, dependendo de cada população. Tem algumas histórias com mosquito que são bem interessantes. As populações que tiveram maior êxito com o mosquito são aquelas que se mobilizaram. Muito a gente espera do poder público, né, ter as ações deles que façam a contenção do problema de mosquito. E, de fato, o poder público deve liderar isso. É necessário que as autoridades governamentais na área da saúde liderem isso. E isso acontece no Brasil. Nós temos aí, ao longo da história, vários agentes públicos que têm atuado fortemente no combate, na elaboração de programas. Em Minas Gerais tem alguns casos de muito sucesso. No governo passado, a gente teve na equipe do Fernando Pimentel um grupo de pesquisadores, de pessoas cuidando das questões de mosquito, em que livrou Minas Gerais de um grande problema que seria o surto de febre amarela. A gente teve febre amarela, um surto em 2016, 2016 para 2017, por ali, que foi contido rapidamente pela grande atuação das pessoas da equipe de saúde que estavam no governo naquela época, associadas ao bom trabalho que os profissionais da ponta fazem. E é justamente os profissionais da ponta que são aqueles que são nossos maiores amigos. Então, no dia a dia que você recebe aí na sua comunidade, na sua casa, no bairro onde você mora, você recebe aí o agente de controle de endemias. Hoje de manhã foi lá em casa, lá no posto de saúde, um agente, né? Até assustei, 8 horas da manhã lá batendo. E aí ele foi fazer o controle da dengue. Ele chegou e falou, controle da dengue. E aí já, né, verificou os vasos. Foi muito interessante. Então esse é o profissional deles que tem maior força para poder impactar a vida da população, porque ele visita, conhece a nossa realidade, independente do perfil de construção e de aglomeração social que a gente vive. Ele conhece como a gente vive e ele pode nos orientar facilmente para o trabalho. Existe muita crítica de que o agente de controle de endemias hoje não faz como os antigos guardas de endemia faziam. Nós tivemos muito tempo no Brasil a SUCAM, que dispunha de guardas de endemia, profissionais admiráveis, que percorreram o Brasil e protegeram muito a população contra problemas relacionados a doenças. E de fato não fazem. O guarda de endemias era um profissional que trabalhava às vezes em 2 ou em 3 pessoas, tinha um ordenamento de trabalho muito organizado e ele atendia uma aglomeração populacional, um volume de imóveis compatível com as demandas dele. Hoje as nossas cidades estão muito adensadas. 80% da população brasileira vive hoje nos grandes centros, sendo que dessa população, 20% ela está em condições precárias de moradia.
ela mora sem condições de esgotamento sanitário, sem condições de armazenamento de água, sem uma coleta de lixo urbano regular, sem o suporte de serviços de saúde básicos. Então, isso facilita a vida das pragas. Pragas urbanas são animais que se adaptaram à condição urbana e elas têm condições de provocar danos. O mosquito é a principal praga urbana hoje. É a praga urbana que está morando dentro de casa. Quando você pensa num rato, quando você pensa num barbeiro ou em outros animais, normalmente eles migram, aparecem próximo de onde nós estamos vivendo, procuram seu alimento e saem. O mosquito não. O mosquito ele vem, faz o abrigo dele, coloca os ovos e fica. Por isso ele tem um grande potencial de provocar contaminação. Agora, professor, em relação à questão da temperatura, isso também facilita a proliferação, o aumento aí da população de mosquitos? Facilita. Os países tropicados, de modo geral, eles têm condições climáticas, não só a temperatura, mas o regime de chuvas também, que é muito favorável à proliferação de insetos. No verão, a gente tem um adensamento dessa proliferação. Então, os mosquitos acabam proliferando com mais velocidade, porque tem o calor, tem a disponibilidade de água, e isso facilita bastante. Mas o que mais impacta na proliferação do mosquito é a disponibilidade de foco, disponibilidade de retenção de água. Se nós tivermos um país muito quente, com muito calor, e que não tenha reservatórios para que o mosquito coloque seus ovos, não vai ter contaminação. Nós temos contaminação porque, além do calor, além da umidade, da chuva excessiva, nós também temos reservatórios. E é justamente nos reservatórios que a população tem a maior condição de resolver o seu problema. Em 2005, aproximadamente, a gente teve um país muito parecido com o nosso em termos de realidade social, que é Singapura. Singapura é um país pequeno, uma ilha, que tem 5 milhões de habitantes, não é muito diferente do volume de habitantes que tem na região metropolitana de Belo Horizonte. Se a gente for juntar Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia, Sabará, outras cidades, a gente vai chegar próximo aí de 5 milhões de habitantes. E Singapura tinha uma realidade parecida com essa. E um índice de contaminação por dengue extremamente alto. E aí e eles resolveram. E aí você pensa, como é que Singapura resolveu isso? Jogaram veneno? Não, eles não jogaram veneno. Singapura basicamente resolveu isso fazendo ações de educação. Houveram em Singapura dias em que o governo federal determinou feriado para que a população se dedicasse ao controle de dengue. Basicamente jogando água fora, eliminando o reservatório, fazendo mutirões de limpeza, e eles resolveram o seu problema de dengue com isso, não foi com veneno. E aí entra uma curiosidade que muita gente tem. Mas antigamente tinha o fumacê, na época do fumacê não tinha tanto dengue. É verdade, naquela época não tinha tanto dengue, mas não era por causa do fumacê. É porque naquela época nós não tínhamos o volume de reservatórios tão grande quanto nós temos hoje, e nós também não tínhamos ainda um volume de circulação viral que nós temos hoje. Hoje no Brasil nós temos 4 sorotipos de dengue circulando, além de Zika, além de chikungunya, todas associadas ao Aedes aegypti. Ainda existe a preocupação de febre amarela, porque o mosquito Aedes aegypti ele teria condições de transmitir febre amarela. Felizmente, ele não fez isso ainda no Brasil recente. No início do século XX, em 1910, 1920, por ali, nós tínhamos casos de transmissão de febre amarela pelo Aedes aegypti e foi erradicado. Felizmente, a equipe de saúde daquela época, liderada por Oswaldo Cruz, e toda a equipe, conseguiu erradicar a febre amarela e o mosquito, mas o mosquito retornou. E com isso a gente tem o cenário que está colocado hoje. Assim, depois eu concluo, pode falar. Então, a população que está nos ouvindo agora, como é que ela pode nos ajudar, né, Tarcísio? Assim, quais são os... como ela pode se ajudar, né? Não nos ajudar, se ajudar. Ela pode ajudar para combater, né? Exato. Então, o que ela tem que fazer, assim, essas orientações de olhar se tem água empoçada, se tem uma garrafa PET ali aberta com água, se tem uma vasilha de planta com a água ali no seu fundo, né? Isso de fato funciona? Sim, Odeilson. Eu cheguei aqui uns 20 minutos antes da nossa conversa, né? Pude usar o seu terraço ali que tem uma bela vista, né? Tem um horizonte extenso. Lamentavelmente um horizonte hoje que está menos verde. É um horizonte que certamente há 10 ou 15 anos atrás era bem verdinho e hoje a gente vê que ele já está muito ocupado.
ocupações que inclusive a gente questiona se seriam necessárias. Mas, além de enxergar o horizonte, eu também enxerguei aqui num raio de 50 metros alguns problemas. Aqui da janela da rádio a gente consegue ver algumas caixas destampadas, ou então tampadas com o recurso inadequado. Tem aberturas que permitem o mosquito pousar lá dentro. Reservatório de água, caixa d'água, é um grande foco de proliferação de mosquito. E numa realidade como a gente está aqui hoje, da comunidade, aqui no meio da nossa aglomerado da Serra, o agente público de saúde que está te visitando, ele teria muita dificuldade para acessar um telhado desse e fazer um tratamento adequado com larvicida, uma remoção de larvas, ele não conseguiria. Então você, morador que está morando aqui pertinho da rádio e que está morando aí em várias dessas construções, né, aqui perto, na área plana da cidade, em outras cidades, a escolha por não ter dengue está na sua mão. Arboviroses, né? Arboviroses são as doenças causadas pelos mosquitos, né? São os vírus causados por mosquitos. Elas acontecem predominantemente dentro de casa. Elas não acontecem no trabalho, ou no deslocamento, ou no lazer. Mais de 80%, quase 90%, na verdade, das contaminações por dengue, zika, chikungunya e outras doenças provocadas por mosquitos acontecem dentro de casa, quando as pessoas estão repousando, quando as pessoas estão se divertindo, estão fazendo suas refeições, é ali que elas contaminam. Às vezes as pessoas que pensam que eu contaminei no meu trabalho. É lógico, pode acontecer, o seu trabalho pode ser um ponto de contaminação, mas é muito mais frequente a contaminação acontecer na sua casa. Então, se você viu um mosquito de pintinhas brancas, né, o Aedes aegypti, que está ali pertinho da sua casa, esse mosquito ele nasceu na sua casa ou no vizinho. Às vezes você tem a impressão, a culpa é do vizinho, o vizinho não é tão cuidadoso. Então chama o vizinho, convida ele um dia, vizinho, eu estou fazendo aqui hoje na minha casa os meus 10 minutos contra o Aedes. O Ministério da Saúde, já há muitos anos, promove, e a campanha já foi lançada com 2 semanas de antecedência esse ano. Em pleno mês de setembro, a gente já estava falando da campanha de dengue desse ano. Uma das estratégias dessa campanha é ter 10 minutos contra o Aedes. No dia que você, meu querido, dona de casa, estudante, idoso, dono do bar, né, da loja, do salão de cabeleireiro que está aqui perto, né, que está espalhado aí pela cidade, no dia que você for fazer a mobilização da sua casa, convida seu vizinho, oferece uma água gelada para ele, um café, uma limonada e fala com ele, meu caro, vamos fazer juntos. Porque aí você consegue proteger a sua comunidade ali, a sua família, os seus vizinhos contra o mosquito. Essa é uma estratégia. E não tem uma época específica, né, professor? O combate tem que ser durante todo o ano. Tem que ser o ano todo. O mosquito prolifera o ano todo, mas na época que a gente tem chuva, os reservatórios onde haviam ovos e que estavam ali latentes, né, esses ovos estavam presos aos reservatórios e não proliferavam, não eclodiam, não viravam larvas e mosquitos, porque não tinha água. Na medida que chove, essa água alcança o nível dos ovos e os ovos eclodem e o mosquito entra no ciclo natural dele. E uma fêmea de mosquito Aedes, ela pode viver até 45 dias e ter até 4 posturas. Em cada postura ela pode colocar 100 ovos. Então uma única fêmea de Aedes, ela pode gerar 400 filhotes no ambiente. Isso sempre acontece desse jeito? Não, mas isso acontece muitas vezes. Aí você pensa, mas eu tenho mosquito aqui, mas ninguém ficou doente na minha redondeza aqui próximos. Provavelmente não houve ainda a circulação viral. Basta uma visita sua lá da cidade vizinha, da comunidade vizinha te visitar, que tem o vírus circulando, ser atacado por essa fêmea de mosquito. Aí pronto, o vírus já está circulando na sua região. E aí o próximo ciclo vai acontecer e as pessoas vão ficar doentes. Pergunta anterior que eu ia fazer, professor, o senhor falou anteriormente sobre a questão seguinte, sem umidade não tem mosquito, né? O que eu queria saber é o seguinte, há poucos dias atrás, agora não porque começou a chuva, mas há poucos dias atrás, inclusive a gente estava vivendo um tempo de queimadas muito intensa, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil todo, e muito calor, né? Um tempo muito quente, a umidade relativa do ar muito baixa, o tempo muito seco. E a proliferação de mosquito, principalmente nas residências, era uma coisa perceptível o tempo todo, ou seja, muito calor, baixa umidade relativa do ar, tempo seco e muito mosquito. Eu costumava até brincar o seguinte, que antigamente a gente assistia o futebol à noite na TV, com o controle na mão e a cerveja na outra. Agora é o controle numa mão e a raquete na outra. A raquete é ótima, né? Porque é o seguinte,
num ecossistema qualquer, né, seja ele uma floresta tropical, seja no Cerrado Mineiro, seja aqui no ecossistema urbano, né, nós temos várias espécies de insetos que estão ali presentes, entre eles mosquitos. O mosquito transmissor de doenças que a gente tem mesmo lutado contra ele é o Aedes aegypti, mas nós temos também o Culex. O Culex é o pernilongo mais frequente, é o pernilongo que normalmente cria em poças d'água, água poluída. É o que e dá água... o barulhinho? É esse que dá o barulhinho à noite, que pica a criança, deixa a criança toda com dermatite. Então, esse é um mosquito muito comum, que na época de adensamento da água, digamos que está muito calor, a água está evaporando muito. Aquela poça d'água, aquela água parada que tinha matéria orgânica, a matéria orgânica vai concentrando ali. Isso favorece a proliferação do Culex, que depende da matéria orgânica. E aí o Culex aparece em grande volume. Eu visitei recentemente uma edificação ali na beira da Lagoa da Pampulha. Né? É uma edificação histórica, muito bonita, e na portaria dele a gente já via centenas de mosquitos pousados. De uma outra espécie, que é também urbanizada, é uma espécie chamada de Chironomidium. É um mosquito que não pica, mas ele dá nuvens, ele voa. Inclusive, quando eu fui abrir o carro para poder ir embora, a porta do meu carro, que é branquinho, estava tomada desse mosquito Chironomidium. Então é um mosquito que cria dentro da Lagoa da Pampulha e que não existe método químico para fazer controle. Né? Basicamente é a água que está mais saturada de matéria orgânica. Na medida que for chovendo e que a Lagoa da Pampulha e outras fontes d'água for sendo lavada, digamos assim, né? Vai diminuir o volume de matéria orgânica. Essas espécies de mosquito diminuem a proliferação e aumenta a proliferação do Aedes. Então, isso é um ecossistema que a gente está vivendo. Embora a gente olhe que pareça uma selva de pedra, existe vida aqui. Né? Existe aqui um abacateiro na sua janela, existe ali mangueiras, né, e goiabeiras e bananeiras ali na encosta, né, e a gente tem um ecossistema vivendo aí com vários agentes. Professor, eu já tive dengue 3 vezes. Né? Costumo brincar que eu já posso, inclusive, pedir música no Fantástico em função disso. O que eu quero te perguntar é o seguinte: a gente não sabe que horas que o mosquito picou. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: a picada desse pernilongo que a gente está falando, do barulhinho e tal, esse pernilongo que é o urbano, né, que fica dentro das residências, é uma picada que incomoda, né? Primeiro coça, às vezes é meio dolorido e tal. Eu queria saber o seguinte: a picada do mosquito da dengue é semelhante, o efeito no organismo da pessoa é semelhante ou não? Você não sente absolutamente nada? Sente também. O horário também, né? Então, o mosquito comum urbano, ele tem hábitos vespertinos. Ele normalmente sai da poça onde ele proliferou no início da manhã e no final da tarde, procurando pontos aquecidos e fontes de CO2, que é o que nós expiramos, né? Nós inspiramos oxigênio e liberamos o CO2. Esse é o que orienta o voo desse mosquito. E ele ocorre muito mais no período noturno. O Aedes não, ele pica a qualquer hora, dia e noite. Então você pode estar sentado embaixo de uma árvore, né, conversando com os amigos e ele te alcançar. E à noite você pode também estar dormindo e ele também te alcançar. E há uma irritação na pele? Também há. Essa irritação depende muito do nível de tolerância que cada pessoa tem. Normalmente crianças são mais sentem mais irritação, até porque o sistema imunológico das crianças não está completamente formado. Então as crianças até 7 anos, elas ainda estão formando o seu sistema imunológico. Isso responde à pergunta por que elas são tão suscetíveis a escorpiões. Muitas pessoas perguntam: uma criança atacada por escorpião é mais perigoso? É mais perigoso, porque elas ainda não têm um sistema imunológico completamente formado. Então a resposta delas às vezes é pior ao ataque de escorpião e ao mosquito também. Então a resposta do nosso organismo é muito variado. Existem pessoas que são atacadas por mosquito e que têm uma irritação super delicada, que não incomoda muito, mas tem pessoas que são atacadas por mosquito e tem que passar pomada, porque fica muito irritado. Então é uma resposta um pouco de cada um. No caso do Aedes, ele tem uma característica além, que isso está muito voltada à transmissão viral, que ele libera saliva durante o consumo do sangue, e nessa saliva tem alguns agentes anticoagulantes para evitar o sangramento e também anestésicos. Então as pessoas, quando estão sendo picadas pelo Aedes, normalmente elas não percebem. Bom, eu e você, todos nós que estamos ouvindo, algum dia já fomos picados por borrachudo, né? Pelo maruim, né? Esses mosquitos que são mais... Principalmente no final do dia. E você sente na hora que ele te picou, ele já arde na hora. Ele não espera 10 minutos para doer, não, ele dói imediato. O Aedes não. O Aedes, ele, na hora que pica, você não percebe, porque ele está liberando a saliva, onde tem todos os componentes que atenuam a dor.
A dor vai ser percebida depois, facilita o consumo dele. Da picada até o início do sintoma, é de acordo com cada organismo ou existe um padrão aí? Pode ter uma relação com o estado de saúde da pessoa, mas normalmente é em até 7 dias. Né? Você pode ter uma fase que o vírus ainda está espalhando dentro do seu organismo. Né? Você já foi picado, mas ainda não está, digamos assim, viremia, né? numa demonstração clara de comprometimento da saúde. E existem pessoas que, inclusive, não apresentam nenhum sintoma, são assintomáticas. Elas têm dengue e não souberam que tiveram dengue. Né? Só vão saber que tiveram dengue se fizer um exame. Sim. Ao passo que existem pessoas que desenvolvem formas graves do dengue. Né? Então, uma pessoa que, em qualquer situação, se sinta mal, precisa procurar o serviço de saúde mais próximo para fazer toda a investigação, que por mais que esteja cheio nessa época, né, o serviço não esteja com o conforto que você gostaria de ter, é o lugar onde você vai ser atendido. Né? E se tem uma coisa que funciona no Brasil, melhor do que qualquer outro lugar do mundo, é o sistema público de saúde. O SUS é uma vitória que nós brasileiros temos e a gente tem que se orgulhar, porque ele realmente é universal, ele atende todos. Está longe de ser perfeito, senhores. O SUS tem muito a melhorar. Né? Nós, como brasileiros, merecemos um SUS melhor. Mas ele está aí e ele responde muitos casos. Ele resolve muita coisa. E se não fosse o SUS, o nível de mortalidade que nós teríamos em várias frentes seria monumental. Então, morrem pessoas ainda nos hospitais. Isso é triste. Mas nós temos um sistema de saúde que é admirável. Né? E a gente tem que lutar por ele. É algo que a gente conquistou. É uma questão, na verdade, 3 questões, né, numa só. A primeira é sobre com esse avanço populacional sobre as matas, né, sobre as florestas, degradando o meio ambiente, há uma consequência, tem uma consequência em relação à proliferação. A outra questão que eu acho fundamental também é quando eu tive uma experiência agora não, um tempo atrás, que eu fui a Lisboa, eu até falei eu acho que eu falei aqui num programa. E eu tive que levar a minha esposa, ela teve uma infecção urinária ao serviço de saúde em Coimbra. É como se fosse o Hospital das Clínicas aqui, uma unidade de saúde, um hospital universitário, do governo, né? E aí, para falar do SUS, da experiência do SUS. Aí ela passou por todos os procedimentos, fantástico, igual no Brasil, bacana. Só na hora de ir embora, Tarcísio, eu tive que passar num caixa para pagar a estadia dela lá, né? E aí na folha aparece lá, você tem que pagar os remédios, o período que ela ficou, o honorário de cada profissional que atendeu ela, o enfermeiro, o médico, todos que atenderam ela diretamente, e tem um custo, né? Eu até assustei a época porque a gente tinha um convênio, né, internacional para poder cobrir, que é a da reciprocidade. Todos os portugueses que chegam ao Brasil, eles são cobertos pelo SUS, e lá deveria ter também um sistema semelhante, conforme essa parceria. E aí eu observei que o SUS, só aí que me tocou tanto que o SUS é importante, né? Porque aí a gente que vive o SUS, né, a gente faz as críticas, é difícil demais, demora, o especialista demora, isso e aquilo, porque a gente faz uma crítica daquilo que a gente tem, né, que existe, que é concreto. Hoje eu vou a um centro de saúde, eu consigo marcar, tem uma equipe, né, da família que acompanha, demora um pouquinho, mas atende. E eu observei que a gente já paga o SUS através dos impostos, né, e que a gente não é dependente de novas taxas e novos valores. Eu queria fazer essa ressalva para dizer e reafirmar, né, isso que você falou, da importância do SUS. Mas é isso. Então a questão do desmatamento, que é a primeira pergunta. A gente entra para dentro da natureza desmatando, né, construindo prédios. Isso tem impacto? Há um predador, por exemplo, natural desse mosquito? Um passarinho que vai lá e come esse mosquito, que a gente, quando desmata, perde esse passarinho. Há um sapo, né, que come esses mosquitos, né, e no ciclo alimentar e natural. Como que é? Não, tem consequência sim. A ação de desmatamento, ela provoca desequilíbrio. Um ambiente que está equilibrado, ele tem todos os seres ali vivendo de uma forma harmoniosa.
Então, com predadores, abrigo, né, isso tudo acontece de uma forma harmoniosa, por isso não existem exagero, né, nenhuma espécie se sobrepõe à outra, então está nesse ambiente. Na medida que a gente vai desmatando, acontece um desequilíbrio. Então, logicamente, a gente afasta aí predadores, afasta outros cenários. O mosquito aegypti, ele é originário do Egito, né, e ele foi introduzido no Brasil. Existem relatos que ele pode ter sido trazido aqui já em navios negreiros em 1750, aproximadamente. Então, ele não é natural do Brasil, por isso não existe o predador natural dele. Mas existem outros parentes do Aedes, como o Aedes albopictus, que vivem aqui do Brasil em regiões de mata periférica, em florestas e matas periféricas. E eles têm predadores naturais. Então, nossa expectativa é que o Aedes, morando no ambiente mais próximo ao peridomicílio, ele teria menos prevalência, né? No entanto, o grande problema do desmatamento é que a gente não só derruba a árvore e deixa a terra parada. A gente derruba a árvore, vai lá e constrói uma edificação, coloca uma caixa d'água, cria um reservatório, e isso favorece a proliferação do Aedes ali. Então, o desmatamento tem esse primeiro efeito. O segundo efeito é o efeito climático. Na medida que se desmata, a gente altera também o regime de chuvas e de temperatura. Então, vai chover num regime diferente. Não é que vai chover mais ou menos, mas a frequência das chuvas, a aglomeração do período de chuvas modifica. Isso também influencia na população do Aedes. E você falou sobre o SUS, né? Tem uma paixão que a gente tem. O SUS realmente é admirável. O SUS não é só hospital, posto de saúde, o serviço que você está vendo. Existem muitos outros serviços do SUS que você não está vendo. Por exemplo, a pesquisa. Então, eu hoje estou lá trabalhando dentro da Fiocruz com mestrado, né, fazendo minha pesquisa lá, sendo acolhido por essa comunidade admirável. E a Fiocruz, ela é 100% sustentada pelo SUS. Logicamente também pelas bolsas, né, de pesquisa que são concedidas ali, dada a relevância dos projetos. E mesmo uma instituição de pesquisa como a Fiocruz, que tem em Belo Horizonte. Né? Em Belo Horizonte a gente tem aqui o campus René Rachot da Fiocruz, que conduz diversas pesquisas muito relevantes também, inclusive com Aedes. Hoje Belo Horizonte faz parte de um panorama de cidades que já foi introduzido o projeto Wolbachia. Wolbachia é uma bactéria que se associa, está vinculada à instituição, à Fundação Melinda e Bill Gates. E Wolbachia é uma bactéria que inviabiliza a transmissão viral. Então, os mosquitos que têm essa bactéria no seu organismo, eles vão se reproduzindo no ambiente natural e vão substituindo gradualmente os mosquitos nativos, e essa nova população de mosquitos com a bactéria não conseguem produzir o Aedes. E alguns se preocupam, mas é um mosquito geneticamente modificado? Não, não é. Ele é adicionado de uma bactéria que interage com o organismo dele de uma forma que impede a transmissão viral. E essa bactéria não foi inventada, tirada de nada cabuloso, não. Essa bactéria, ela existe em vários insetos, né? Inclusive insetos que estão ao nosso redor, como a mosca de fruta. Essa mosca que dá na banana tem essa bactéria naturalmente. Então, essa é um dos panoramas de futuro para o controle de mosquitos. O uso de mosquitos que tem alguma modificação, né, comportamental ou modificação metabólica que inviabiliza a proliferação do mosquito. Professor, a gente já está com o tempo mais do que estourado, mas a gente não pode encerrar aqui essa conversa sem a gente esclarecer bastante para os nossos ouvintes sobre outras questões relativas ao seu trabalho. A gente ficou muito no mosquito pelo fato até de ser mais popular, de ser algo que o ouvinte se identifica mais e uma situação que acontece com mais pessoas, mas existem outras pragas, né, a serem combatidas. Eu queria que o senhor desse uma pincelada de um modo geral para que as pessoas pudessem entender e ajudar a combater também. Perfeitamente. No ambiente urbano tem muitas pragas aí que são incômodas, né, mas algumas têm um potencial pior em termos nocivos para a população. Uma delas são os roedores. Roedores, existem algumas espécies de roedores habitando a área urbana. Essas espécies têm o potencial de transmitir diversas doenças. Ratos, a ratazana, o rato de telhado, o camundongo, são roedores que estão na área urbana e que têm o potencial de provocar doenças. O hábitat principal desses roedores não é o interior das residências, não é o interior dos galpões, né, de pontos de distribuição de alimentos. Ele não gosta de morar ali. Ele gosta de morar numa encosta, numa região que tenha vegetação, que tenha árvores. Mas devido à nossa intervenção, ele acaba migrando para áreas onde as pessoas estão morando. E ali eles podem colocar as pessoas em risco. E aí a população pode ser muito atuante, afastando do ambiente onde ela mora entulhos,
né, restos de alimento, acondicionando bem o lixo, e na medida que perceber uma proliferação exagerada de roedores na sua região, precisa acionar os órgãos de controle da prefeitura. Né? A Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, de Sabará, ela tem equipes de zoonoses que são habilitadas para fazer esse controle a nível macro, a nível de bairro, então eles têm que ser ouvidos. E às vezes, em determinadas situações, onde a prefeitura não tem perna para chegar, não é nem vontade, não é nem preguiça, não é nem falta de verba, eles não têm perna, eles não têm gente suficiente para atender todos. É útil contratar empresas que façam isso. Existem dezenas de empresas que estão aí em todas as cidades, onde existem especialistas capazes disso. E a grande dica em relação ao controle de pragas de roedores é que nós precisamos ouvir os especialistas. Né? Como eu tenho estudado, aprofundado, existem vários outros especialistas que estão aí em várias empresas que podem ajudar a população nisso. Aí outra praga importante que a gente tem são os escorpiões. Né? Escorpiões são aracnídeos que se adaptaram muito bem às áreas urbanas, principalmente recentemente no boom imobiliário. O que a gente percebe é que nos últimos 10 anos, o volume de acidentes com escorpiões tem crescido em progressão geométrica. Tem sido um volume de crescimento muito grande. Só no ano passado foram 141 mil casos de acidentes com escorpião no Brasil, 17 mil em Minas. O estado que mais teve acidente com escorpião foi Minas Gerais. 29 pessoas da nossa população mineira morreram por causa de ataque de escorpião. Então é uma praga que tem se adensado. E ela tem se adaptado muito às construções que a gente tem feito. Né? Então, e o principal alimento que os escorpiões têm são as baratas. Então, a presença de baratas no ambiente ela é um precursor para a presença de escorpião. E existe uma fábula que se conta que não existe inseticida, não existe nada que mate escorpião. Isso é uma fábula, existe. Mas escorpião não se mata só com veneno. Escorpião se mata com metodologia. Então é preciso usar inseticida, mas é preciso também pesquisar, aprofundar onde eles estão ocorrendo, né? E em resumo, preciso ouvir o especialista. Alguns acham que existe uma solução mágica, que é basicamente jogar um inseticida determinado ali no lugar e pronto, os escorpiões desaparecem. Não é assim. O escorpião não desaparece naturalmente, não desaparece só com jogar um inseticida. Ele implica numa investigação, num aprofundamento para que se livre a população disso. E além disso tem as baratas, tem as moscas. A gente está numa época agora de início de chuvas e as moscas domésticas estão em todo lugar, e são vetores também de contaminações. Além dessas pragas mais urbanas, a gente tem ainda as pragas periurbanas, como o barbeiro. Barbeiro é uma praga que está aí, que pode provocar doença de Chagas, que está presente. Nós temos uma praga também aí que está no ambiente, que é o caramujo africano. Então os moluscos, de modo geral, onde tem muito acúmulo de água, beira de rio, a divisa aqui de Belo Horizonte com Contagem, ali na região Cidade Industrial, Barreiro, por ali, houve muito problema com o caramujo africano recentemente, e que também causa doença. Então nós temos aí outros vetores que estão na área urbana. Felizmente, Minas Gerais está livre de malária. Então o mosquito que causa malária não está presente aqui. Em 2016 houve aí um princípio de uma contaminação próxima à Diamantina, mas que foi contida, foi contida pelo poder público. Então os agentes públicos de saúde estiveram lá e resolveram o problema. E a gente tem ainda a contaminação da leishmaniose, que a Grande Belo Horizonte é endêmica para a leishmaniose, provocada por uma mosquinha pequena, muitas vezes associada a animais, por isso que existe uma vigilância sorológica nos cães e gatos que estão nas residências. É importante que as pessoas permitam a coleta de material para examinar se os animais estão expostos à leishmaniose, porque a leishmaniose canina, se for transmitida para o humano, ela pode ser letal. Então, é importante que os animais sejam examinados e que as recomendações dadas pelo agente público de saúde que te visita, que determina como está o trato do seu animal, devem ser cumpridas. Esse animal deve seguir as recomendações que o agente público de saúde está trazendo. Agora, é claro que isso aqui é um programa de rádio, então é de forma muito resumida, as informações que a gente passa. As pessoas de casa que se interessarem, elas podem ter acesso ao seu trabalho através da internet? Podem, então. Eu tenho meu trabalho vinculado à minha empresa, que está localizada aqui em Belo Horizonte, atende todo o estado de Minas Gerais, com ações de controle de pragas. Mas a melhor fonte que eles podem ter é acessar o site da Associação Mineira das Empresas de Controle de Pragas, Minasprag. Então, se quiser pesquisar no Google aí, vai digitar Minasprag.
Lá no site da Minasprag tem a lista de todas as empresas que estão associadas, né, nesse grupo e que procuram inovação, procuram tecnologia e que permite dar informações úteis à população. E existe também um canal na internet que chama pragas.com.br. Né, e outro canal que chama pragasieventos.com.br. Esses são canais que trazem informações relevantes para a população, sem nenhum viés, né, sem favorecer ninguém, né, sem criticar governo A ou B. São canais técnicos que vão dar à população as informações que são úteis, vão nos livrar da fake news. Né? Basicamente a população fazendo o que ela pode fazer, ouvindo o especialista. Né? E logicamente as demandas que chegam para as empresas tratam com seriedade. Também tem a Fundação Oswaldo Cruz, na internet, você pode pesquisar lá, a Fundação Oswaldo Cruz lidera diversas pesquisas no Brasil e participa de grupos de pesquisa mundiais para melhorar as questões de saúde da população. Não é só de mosquito, né? Tem pesquisa para outras linhas lá que são úteis para proteger a população. Então essas são instituições sérias. A própria Organização Mundial da Saúde é uma instituição muito séria que talvez dificulte um pouco mais a pesquisa ali, porque está tudo em inglês. Mas existem aí fontes no Brasil de muita qualidade técnica. Centros de saúde também, as equipes. Certamente. As equipes de zoonoses são capacitadas. Hoje mesmo, com essa visita, né, o rapaz me informou, Tarcísio, para a gente caminhar para a conclusão aqui, que você pode ligar quem mora em Belo Horizonte no 156, por exemplo, e informar que há uma incidência de roedores. Aí eles encaminham o remédio para os agentes de zoonose, né, que fazem o controle. E esse agente então recebe o remédio no posto e vai até a sua casa para fazer o controle de roedores, por exemplo, assim como as outras pragas, né? Bacana. É isso aí. Eu queria também agradecer, né, Tarcísio? Agradecer ao professor, agradecer ao nosso querido Gustavo, né, que sempre estiveram aqui conosco, e agradecer a todos os ouvintes por acompanhar esse programa Panorama Internacional. E é isso, até semana que vem. Tarcísio. Eu que agradeço aí a oportunidade de colaborar com a saúde da população. Nosso foco, nossa preocupação é isso aí. É dar à população condições dela resolver os seus problemas de saúde. Tá na mão de vocês. Agradeço demais a sua participação. Foi muito rico, né, esse nosso debate de hoje. E isso é um programa que a gente já fica imaginando uma nova pauta, né, de tanta informação que faltou, né, ser passada aqui para os ouvintes, mas tem a questão do tempo. Te parabenizo, né, pelo seu belíssimo trabalho, pelo seu conhecimento e principalmente por compartilhar aí tanta informação importante que eu tenho certeza absoluta que foi de grande valia para todo mundo que está ouvindo. Parabéns, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos precisar. Um bom dia para todos aí. Valeu. Davidson Nascimento, muito obrigado. Semana que vem, gente.